Oi pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos resolver aqui vários exemplos de cálculos de potenciação, de vários tipos. Vamos só relembrar, começando, que o número que fica na parte de baixo nós chamamos de base, o que fica na parte de cima nós chamamos de expoente. E a junção desses dois números nós chamamos de potência, ok? E o que significa nesse caso a potência 3 elevado a 2, ou também chamada de 3 ao quadrado? O expoente sempre vai significar a quantidade de vezes que a base vai ser multiplicada por ela mesma. Então aqui significa que o número 3 vai ser multiplicado por ele mesmo 3 vezes, por isso 3 ao quadrado, ou 3 elevado a 2. 3 vezes 3 é igual a 9, então 3 ao quadrado é igual a 9. No segundo caso, 5 elevado a 2, 5 ao quadrado, quer dizer que 2, que é o expoente, é a quantidade de vezes que o 5 vai ser multiplicado por ele mesmo. Ou seja, nós teremos 5 vezes 5, tá certo? E o que é 5 vezes 5? 25. Então, 5 ao quadrado é igual a 25. Com o mesmo raciocínio, o que vai ser 2 elevado a 3? Também chamado de 2 ao cubo. Significa que o número 2 vai ser multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, nós teremos 2 vezes 2 vezes 2. Como nós calculamos o resultado? 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 2, 8. Então, 2 ao cubo é igual a 8. 4 ao cubo, ou 4 elevado a 3, com o mesmo raciocínio é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 tem como resultado 64. Então, 4 ao cubo é igual a 64. 3 elevado a 4 agora é diferente. O 4 é que está no expoente e o 3 é a base. Significa que o número 3 vai ser multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, teremos 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ora, 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3, 27. E 27 vezes 3 é igual a 81. Então, 81 é o resultado de 3 elevado a 4. Agora nós temos uma base aqui que é negativa, e ela está entre parênteses sendo elevada a 2. Mas o processo de cálculo é exatamente o mesmo. A base é menos 3, não é? Então nós teremos menos 3 multiplicado por menos 3. Como a base é negativa, nós temos que colocá-la aqui entre parênteses para não confundir, e para deixar claro que o número menos 3 está multiplicando pelo número novamente menos 3. Temos que relembrar aqui as regrinhas de sinais, né? Menos vezes menos é mais. E 3 vezes 3 é 9. Então, nós podemos escrever que isso é mais 9, ou se não quisermos colocar o mais, podemos colocar apenas 9, tá certo? Já no outro caso, menos 3 ao quadrado, percebam que nós não temos o parênteses. Isso quer dizer que quem está elevado a 2 é apenas o 3, o menos não. Então, na hora de calcular, nós repetimos o menos e calculamos o 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Com esse menos aqui, temos como resultado o menos 9. Perceberam a diferença? Isso é importante frisar, e nós vamos ver aqui no próximo exemplo da potência com expoente par, que sempre que o expoente for par e a base for negativa, o resultado vai ser positivo. Porém, se a base for negativa, mas ela não estiver entre parênteses, eu só estou elevando o número que aparece aqui. Então, o sinal de menos se mantém, tá? Agora aqui, 10 elevado a 3 significa o 10 vezes ele mesmo, 3 vezes. 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000. Observem que a quantidade de zeros que apareceu aqui coincide com o valor do expoente. Isso não é uma coincidência. O 10 ao quadrado, né, o 10 elevado a 2, é 10 vezes 10, que nós sabemos que é igual a 100. Novamente, a quantidade de zeros igual à quantidade de expoente. O 10 elevado a 1 vai significar então apenas o 10, porque eu tenho expoente 1 e apenas um zero. Na realidade, todo número elevado a 1 é ele mesmo, né? Todo número diferente de zero elevado a 1 é o próprio número. Então, 10 elevado a 1 é 10, 5 elevado a 1 vai ser 5, 50 elevado a 1 vai ser 50 e assim sucessivamente. Agora observe o seguinte, do 10 elevado a 3 para o 10 elevado a 2, o resultado foi dividido por 10, né? 1000 dividido por 10 é igual a 100.
Do 10 ao quadrado para o 10 elevado a 1 também teve uma divisão por 10. 100 dividido por 10 é 10. Então, qual deve ser o resultado de 10 elevado a 0? Vou efetuar novamente a divisão por 10. Quanto que é 10 dividido por 10? É 1. Então, nós temos que 10 elevado a 0 é igual a 1. Em outras palavras, todo número diferente de 0 elevado a 0 sempre vai ter como resultado o número 1. Então, se eu tivesse aqui 6 elevado a 0, o resultado também seria 1. Se eu tivesse 5 elevado a 0, o resultado também seria 1. Tá ok? Agora, para menos 10 elevado a 4. Observem, menos 10 está entre parênteses. Então, isso significa menos 10 multiplicado por menos 10, multiplicado por menos 10, multiplicado por menos 10 novamente. Tá certo? Vamos relembrar aqui os sinais. Menos vezes menos, mais vezes menos, menos vezes menos, mais. Então, o resultado aqui vai ser positivo. Isso vai acontecer porque o expoente é par e a base, que é negativa, está entre parênteses. Então, eu só vou agora calcular as multiplicações dos 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10.000. Então, esse resultado aqui é o número 10.000. O menos 10 elevado a 4, sem estar entre parênteses, significa apenas o 10 elevado a 4, que vai ser menos, então repetimos o menos, e 10 elevado a 4 significa 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 4 vezes, né? 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000, vezes 10, 10.000. Como tem o menos, então menos 10.000, que é o resultado de menos 10 elevado a 4. Agora, menos 2 elevado a 3. Mesmo processo. É menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 novamente. Já sabemos que quando o expoente é par e a base é negativa entre parênteses, o resultado sempre vai ser positivo, né? E quando o expoente for ímpar, vai trocar. O resultado vai ser negativo. Por quê? Eu tenho menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Isso sempre vai acontecer quando o expoente for ímpar. Então, base negativa, entre parênteses, expoente ímpar, resultado sempre negativo. Agora basta multiplicarmos os números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, menos 2 elevado a 3 é igual a menos 8. Menos 2 elevado a 4, já sabemos que quando o expoente é par e a base é negativa, tem como resultado um valor positivo também, né? Então, já sabemos que o resultado vai ser positivo. E como o expoente é 4, significa menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 4 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Já sabemos que o resultado é positivo, porque menos vezes menos, mais, vezes menos, menos, e menos vezes menos é mais. Ok? Agora aqui, 1 elevado a 31 significa o número 1 vezes o número 1 vezes o número 1, e assim sucessivamente, até o último 1, de uma sequência de quantos 1s sendo multiplicados? 31 vezes o número 1 multiplicado por ele mesmo. Só que o número 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é sempre igual a 1. Ou seja, potências onde a base é o número 1 sempre tem como resultado o próprio número 1, porque é o produto de 1s. Agora aqui no próximo exemplo temos uma fração e toda a fração, né, entre parênteses, está elevado a 2. Sempre que isso acontecer, significa elevar cada membro dessa fração àquele expoente. Então vai ser 2 elevado a 2 dividido por 5 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4, 5 elevado a 2 é 25. Então temos esse resultado. Diferentemente do que acontece aqui. Aqui só o 2 está elevado a 2, está vendo? Então eu vou elevar apenas o 2. 2 elevado a 2 dividido por 5. 2 elevado a 2 é 4, dividido então agora por 5. Então só elevo, no caso, o 2. E para fechar, esse último caso significa 1 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 4. Nós já vimos que potência onde a base é o número 1 vai ser sempre produto de 1s, né? Então isso aqui sempre vai ser 1. E 3 elevado a 4, nós já calculamos. 3 elevado a 4 é 81. Então esse resultado é 81. Eu tenho mais alguns vídeos sobre potenciação na playlist de matemática básica aqui do canal. Eu vou deixar um card aqui em cima para vocês. Espero que tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo do canal. Tchau!